série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o livro Iniciação Espírita e o capítulo que nós estamos vendo é o Espiritismo em sua mais simples expressão. Hoje nós estaremos com o tema A Máxima Extraída dos Ensinamentos dos Espíritos. Nós também, como os vídeos anteriores, vamos dividir por vídeo, porque são vários temas divididos em itens, que ele vem nos explicar de uma forma bem resumida o objetivo do Espiritismo, explicar para nós alguns temas do Espiritismo, para que a gente possa ir aprofundando em demais obras, em demais livros de estudo. Então, dando sequência, é o item 35, porque ele continua com o tema anterior. E ele vem nos explicar que o objetivo essencial do Espiritismo é o quê? O melhoramento dos homens, né? Para que nós possamos ter ferramentas, materiais, conteúdos para que nós possamos trabalhar e desenvolver a nossa parte moral e a nossa parte intelectual. E ele vem nos dizer que os verdadeiros espíritas não são aqueles que somente crê nas manifestações, que crê na existência dos espíritos. Sim, aqueles que buscam, através do ensinamento dos espíritos, o melhoramento, que estudam, que se orientam, que vão internalizando tudo aquele ensinamento que os espíritos vêm trazer e colocando em prática, fazendo um trabalho de formiguinha dia após dia, para que ele possa então conseguir o seu melhoramento e o seu desenvolvimento. No próximo item, ele vem nos dizer que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, o ódio, a inveja, os ciúmes, são maledicências para a alma. Então são como ervas daninhas que vão ali enraizando na gente e que vão deixando a gente mais materialista e vai retardando o nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento intelectual. E que ele vem nos dizer que o antídoto a tudo isso é a caridade e a humildade. E como ervas daninhas, né, elas crescem ali, igual no jardim, crescem sem a gente permitir. E a gente vai lá e tem que arrancar. Você não precisa nem adubar, você não precisa nem aguar, elas crescem do mesmo jeito. E principalmente se chover, é que elas crescem mais. E a chuva para nós é o quê? A gente ir alimentando esse ódio dia a dia, você ficar alimentando o ódio, o orgulho, a vaidade. Então, pelas nossas atitudes, a gente continuar alimentando elas vão ganhando mais força no nosso interior e vai fazendo mal pra gente mesmo. Então, a gente tem que fazer ao contrário. E é fazer o quê? A caridade e a humildade, né? Então, a gente precisa sempre trabalhar esse outro lado, né? E orando sempre e vigiando os nossos pensamentos para que a gente possa se libertar aí dessas ervas daninhas que vão prejudicando a nossa evolução. E ele vem nos dizer que o Espiritismo, a crença no Espiritismo, ela é muito proveitosa quando nós, homens, nós seres humanos, nós espíritos, conseguimos enxergar que nós somos melhores do que nós somos ontem, que enxergar o nosso progresso, ver que a gente cada dia mais a gente está evoluindo. Eu adoro fazer isso, sempre ano que passa eu me analiso, eu vejo também os meus erros, e eu acho que isso é muito importante, né? Então a gente enxergar os nossos erros e buscar melhorar. Não adianta a gente querer melhorar tudo de uma vez, tudo nessa existência, a gente não vai conseguir. E nem é o nosso objetivo hoje aqui, é sim o nosso objetivo nos melhorar e não regredir. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma gradual. E não adianta a gente querer melhorar tudo de uma vez. A gente tem que ir melhorando, analisando, então melhorar um pouco a cada dia, que a hora que a gente vê, a gente já melhorou um monte, né? Então se a gente melhorar um pouquinho a cada dia, a gente num ano a gente vai ter melhorado 365 ali coisas, né? Melhorado um pouquinho a mais no nosso dia. Então, hoje, como espíritos que a gente ainda é inferior, então a gente precisa pensar que a gente tem bastante a evoluir e não desistir, não sentar lá, deixa para a próxima existência. Mas talvez a próxima existência, né, não sei, vai ser o suficiente para você ter aqui nesse mundo. Lembrando que a Terra está passando por transformações e a gente precisa, talvez essa seja a nossa última oportunidade para passar por essa transformação e
para um mundo melhor, né? Ele vem nos dizer que os homens que dão importância aos bens temporais, que são os bens, né, da nossa existência, os bens materiais, ele está fazendo uma razão inversa à sua fé espiritual, que isso acaba prejudicando o seu melhoramento, o seu desenvolvimento moral e intelectual, né, que são paixões terrenas que nós temos. Não que a gente não possa buscar e melhorar, não que a gente não possa buscar e prosperar. Nós temos que trabalhar, buscar os nossos melhoramentos ali, nossas condições, mas a gente não pode esquecer do que? Da caridade. Não adianta nada eu querer tudo pra mim e eu não ajudar meu próximo quando ele precisa, né? Então, não adianta eu querer todos os bens materiais, tudo pra mim, pisar por cima dos outros, prejudicar, enganar as pessoas para eu ter e ser a pessoa mais ali rica, milionária, tudo, e eu esqueço de olhar lá para trás, esqueço de olhar aquele que precisa. E às vezes não é só olhar a parte financeira, não, é você dar um tempo da sua atenção, um tempo do seu carinho, uma conversa, uma orientação, porque às vezes a pessoa ela tá tão triste ali no dia, e ela só precisa da sua atenção, você dar ouvidos para ela, porque ninguém faz isso. Então isso é uma forma de caridade, né? Então a gente precisa pensar muito nessa parte. E ele vem nos dizer que as nossas aflições terrenas, né, as nossas aflições são remédios para a nossa alma, como aquela pessoa que precisa ali de uma cirurgia, precisa de um tratamento para sarar suas doenças, as aflições também são remédio para nossa alma, porque é através das nossas aflições que a gente vai buscando o nosso melhoramento, que a gente vai passando nossas provações para que a gente possa ali melhorar e desenvolver o nosso progresso moral e intelectual. Que ele explica que foi o motivo por que Cristo disse, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E no próximo item, ele fala justamente para a gente observar as nossas aflições sempre quem está abaixo de nós, né? E não aquele que está acima de nós. Porque aqueles que estão abaixo de nós estão ainda sofrendo mais do que nós. E a gente tem que almejar sempre ao melhoramento. E que esse também, Espírito mesmo, alcance também o melhoramento dele. Então a gente precisa só pensar no que o outro... o outro já não está sofrendo. Nossa, mas tem um outro que está sofrendo mais do que eu. Então eu desejo sofrer menos, eu desejo... E o que eu estou fazendo para isso? Eu estou buscando o meu melhoramento para que eu possa conseguir livrar das minhas aflições, dos meus sofrimentos, né? E ele fala, no próximo item, que o desespero é natural para aqueles que pensam que a vida acaba aqui. Que pensam que a vida acaba. Morreu o corpo, morreu o espírito, pronto, acabou. E é um desespero, porque a pessoa entende que aquilo lá acabou, então pra quê, né? E na verdade, aquele que crê no Espiritismo, aquele que entende o Espiritismo, que crê na existência fora a vida corporal, ele tem uma outra visão, ele tem uma outra ideia da nossa vida futura, né? Não é dizer que quem é espírita não possa sofrer com o desencarne, não é isso. Então, você é espírita que quando eu morrer eu não vou sofrer. Não é isso que nós queremos dizer. É que nós temos uma visão, assim faz aquele que crê, que acredita, que estuda, que existe uma vida além dessa, tem uma outra visão de futuro, tá? Então, a gente precisa deixar isso bem claro, né? E ele vem nos explicar no próximo item que a parte das nossas infelicidades desse mundo, dos nossos males, fomos nós que provocamos, né? Mas já dizemos isso em outros vídeos, né? Que todos nós espíritos fomos criados da mesma maneira. E devido a gente ali cometer infrações às leis divinas, a gente acaba indo mais para as tendências do mal, né? Então a gente acabou desviando o nosso caminho. Então nós tivemos o bem e o mal, o certo e o errado, e a gente acabou como espíritos tendo uma tendência ali para as coisas erradas. E hoje a gente sofre as consequências dos nossos atos, do nosso livre-arbítrio. E
E nos próximos 3 itens, ele vem falar sobre a prece, a oração, né? Que quando nós fazemos uma prece sincera, uma oração, quando nós levamos o nosso pensamento a Deus, ele permite nos comunicar com Ele. E a prece, a oração sincera, ela é sempre atendida, mas ela precisa ser sincera, de coração. E aquele que ora com fervor, que é aquele que acredita, né, ele sempre vai ser ouvido, porque ele vai ter ali uma conexão com a espiritualidade amiga, a espiritualidade benevolente. Por quê? Quando a gente fala, vou ter obrigação todo dia de manhã tentar fazer oração. Pai nosso, amém. Você fez ali? Valeu de alguma coisa? Pode até ser que sim, mas foi sincera. E muitas vezes a pessoa acredita que para fazer uma prece, ela precisa ser uma prece linda, com palavras lindas, aquela coisa, nossa, maravilhosa, que todo mundo vai elogiar, nossa, tal, não sei o quê. Mas não, a prece, ela precisa ser sincera, ela precisa vir do coração. Quando às vezes a gente vai lá e tá conversando com uma pessoa e aquilo lá te arrepia, uma coisa boa, uma energia boa, é uma prece, porque ela veio do coração. Quando você fica feliz com a conquista do outro, quando você fica feliz com uma boa notícia, que aquilo te arrepia o corpo inteiro, e você fala gratidão, Deus, que você fica maravilhado, é uma prece. Então, quando diz orar e vigiar os pensamentos, é isso que a gente tem que fazer, porque além de tudo, não adianta eu orar e não vigiar meu pensamento. Se eu tô orando, mas meu pensamento tá em outra coisa, eu não tô vigiando, aí eu tô alimentando minhas ervas daninhas ali, porque quando a gente faz uma oração, uma prece que vem do coração, a gente entra em sintonia com a espiritualidade boa, com os espíritos superiores. Então a gente permite, a nossa vibração eleva e a gente permite que aquela sintonia maravilhosa entre em conexão com a gente. Então a gente deixa os bons espíritos se conectarem com a gente, porque quando a gente fica com pensamento ruim, alimentando sentimentos ruins, como a gente vê dizendo do orgulho e a vaidade, isso faz o quê? Que a gente entre em sintonia com a espiritualidade inferior, que isso a gente baixa o nosso nível de vibração. Então não tem como a gente escutar os espíritos bons a nos intuir, porque a gente está dando lugar para quê? Os espíritos ruins. Fala, não, faz isso mesmo, fica com raiva dele lá. Em vez de a gente falar assim, o espírito bom, o superior tá lá, assim, olha, eu tô aqui, ó, deixa eu entrar. Mas por quê? Porque a gente é o livre-arbítrio. Então, uma prece sincera, uma prece feita de coração, aquela que você entra em sintonia com Deus, esquece tudo ali e você diz assim, não precisa falar muita coisa, mas você diz gratidão, Deus, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, mas foi do coração, ela vale muito mais do que 1000 palavras bonitas, né? Então a gente tem que pensar nisso. Não adianta a gente querer falar lindo, maravilhosamente bem numa prece, mas a gente precisa fazer do coração, né? Agora acho que eu fiquei tão em sintonia que a gente acaba sentindo essa energia maravilhosa. Espero que vocês possam sentir essa energia maravilhosa também todos os dias da sua vida, que vocês possam ter um ótimo e abençoado domingo, uma ótima e abençoada semana, e gratidão.